quando não tem nenhuma festividade, a gente acaba não se vendo, né? Então, faça sempre um esforço. Fico feliz mesmo, feliz de ver vocês aqui. A gente vai pegando carinho cada vez mais. Então, por favor, não me deixe sentir saudade, né? Não me deixe. Irmãos, também agradecer aqui as orações de todos, por todos os irmãos que estão enfermos e que a gente tem tido boas notícias e que Deus tem operado. A gente ora a Deus, irmãos, e com certeza a gente aprendeu e entrega nas mãos de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Mas ninguém ora, a princípio, para acontecer coisa ruim. A gente quer que melhore. O nosso coração a gente quer e pede a Deus que contemple. Mas estamos sujeitos e a gente aceita tudo que Deus faz, que tudo que Deus faz é bom. Então quero agradecer, meu pai está em casa, tem falado algumas frases, algumas palavras. Hoje ele falou a primeira frase, né? Juntando 3 letras, que é muito difícil. Ele coloca as palavras no feminino, né? Se falar Ricardo, assim, você diz, Ricarda, né? E vai pôr no feminino, né? E com muita dificuldade. Hoje ele falou a primeira frase. Eu perguntei no almoço fui almoçar em casa. A Cláudia não estava a Caroline, e a Yasmin estava também, né? A Yasmin estava também. Aí eu perguntei, cadê a Cláudia? Daí ele conseguiu falar, a Cláudia foi trabalhar, né? Eu dei glória a Deus. Está com sotaque, você vai ver que ele está com sotaque, que eu não sei se é francês ou é russo. Mistura lá de meio belga, talvez, né? Mas graças a Deus, irmãos, que Deus tem atendido as nossas orações e os nossos desejos. Os nossos desejos de permanecer um pouquinho mais, né? Para poder aprender o que Deus tem a nos ensinar. Eu falo, por quê? Um senhor de 86 anos que já não anda 20, com dificuldade para deambular, e agora perde a fala, por que ainda permanece no meio de nós, né? Com certeza Deus tem algo a ensinar para cada um de nós, para cada um da minha família, para mim. Então, com certeza eu tento entender, eu procuro falar o que é, Senhor, que o Senhor quer nos ensinar. Seria mais fácil para o meu próprio pai que Deus levasse, né? Porque não é fácil, o sofrimento é grande, mas a gente aprende com ele. Então, Deus que abençoe a oração de cada um. Amém, irmãos? Irmãos, quem puder ficar em pé, por favor. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Tentar ser não cansativo aos irmãos, que a gente possa meditar um pouquinho. Vamos orar antes, levar nossos pensamentos a Deus, irmãos. Peço que cada um feche os seus olhos e vamos orar, porque eu tenho certeza que Deus vai enviar os seus anjos, irmãos. Pense em alguém, irmãos, que dá muito trabalho. Vamos levar nossos pensamentos e pedir que Deus visite essa pessoa. Que Deus possa visitar essa pessoa que, talvez por orgulho, talvez por dificuldade de perdoar, talvez por achar que é melhor do que os outros. Eleva seus pensamentos a essa pessoa, irmãos, e vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, Papai, estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus, nesse culto, ó Pai, a Ti, Senhor Deus, que já ofertamos, Senhor Deus, Pai amado, demos nossos louvores, Senhor, a Ti, Pai amado, de uma forma imperfeita, Senhor Deus, porque, Pai, somos fracos, somos errantes, Senhor Deus, mas, Deus, de coração, Senhor Deus, de coração cantamos, Senhor, a Ti, Pai amado. Nos alegramos contigo, Senhor Deus. Bom é estar na Tua casa. Bom é estar, Senhor Deus, na presença dos nossos irmãos, Senhor Deus. Que um dia, Pai amado, iremos todos, Senhor Deus, morar no céu, Senhor Deus, sem dor, sem nada, Senhor Deus, sem sentimentos ruins, ó Pai amado. Mas até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado. Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, enviar, Senhor Deus, Teus anjos, ó Pai amado, a essas pessoas, Senhor Deus, para que eles possam ter o coração mais limpo, Senhor Deus, menos duro, Senhor Deus, que o Senhor possa agir, Senhor Deus, em cada um deles, Senhor Deus. Assim, ó Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, numa sinceridade cristã, quem pensou em você mesmo? Amém, irmãos. Amém. Geralmente
é isso, a gente tem dificuldade de olhar no espelho, da gente ver que essa pessoa que você procurou aí, achou, pode ter certeza, você é pior que ela, me perdoa de acusar, eu sou pior que você, então, sou pior do que todos, miserável nós somos, né? Ruim, nossa, mas tão ruim assim, pouco pior do que você está pensando, pouco pior, a gente é egoísta, a gente é tudo ruim, irmãos, não? Mas graças a Deus, que Deus, seu infinito amor, olha para nós, irmãos, sabendo o que nós lemos aqui, que nós somos pó, foi o salmo que foi lido aqui, não é isso? Isso nos torna realmente, irmãos, totalmente dependentes de Deus, amém? Irmãos, abra sua Bíblia, quem as trouxe, por favor, glória a Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Correu mais cedo, irmãdinho? Hoje foi bravo. Escapou mais cedo hoje. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, irmãos. Vamos lendo para a gente ganhar. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daqueles seita, quer homens, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agulhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá terá dito o que o convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu, entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: o Senhor há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torneis a ver e sejais cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que uma escamas, e recuperou a vista, e levantou e foi batizado. Glória a Deus. Pode sentar-se, irmãos, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, ainda nesse raciocínio que nós falamos aqui, da gente entender que o quanto nós somos pequenos, quanto nós erramos, quanto nós somos falhos. Deus traz aqui para a gente refletir um pouquinho sobre essa história, bem conhecida. Quem não conhece, a história de Paulo ou de Saulo. Saulo não era, irmãos,
não era um qualquer, não era uma pessoa simples, não era alguém que as pessoas que ele andava na rua não se conhecia. Não. Saulo, irmãos, é uma pessoa letrada, para que a gente possa lembrar, quem não sabe, né? Saulo era uma pessoa que tinha muito conhecimento, irmãos, forjado na escola de Gamaliel, inteligente, um sujeito, pelo perfil que a gente entende, os estudiosos, um perfil de uma pessoa tranquila, bem diferente desse que vos fala, né? Pelo perfil que, até nisso, quem fala sobre liderança, o perfil de um grande líder, alguém que, antes de falar, pensa muito. Portanto, um homem, irmãos, desprovido ou controlador das suas emoções. Poucos de nós, irmãos, controlam. Por isso que eu falei, até ao contrário de mim, a gente tem muita dificuldade para a gente controlar as emoções. Saulo não, Saulo controlava. Pensa então, irmãos, no poder de uma pessoa que é totalmente letrada, com todo o conhecimento, de difícil tirar do sério, pois ele primeiro pensava e dificilmente estourava. Esse era Saulo, irmãos. Conservador. Se tão letrado, irmãos, a gente já entende que é uma pessoa estudiosa, que analisava, estrategista, né? Esse era Saulo. E esse Saulo, irmãos, ele percebe que o cristianismo está... Por gentileza, Daniel, só vira um pouquinho para o seu lado aí, para você está ótimo, para mim está... Por favor, só vira aí. Percebendo que o cristianismo começava a tomar corpo, irmãos, tomar corpo. Ele com toda essa... Pode deixar ligado, só vira ele. Tá? Vira o pezinho. Ele começa a tomar corpo, então Saulo, em toda a sua inteligência e sagacidade e tudo, irmãos, tranquilidade, eu fico imaginando justamente ele olhar para o cristianismo e dizer, eu vou dar um jeito desse negócio não crescer. Porque o cristianismo e tudo que ele já ouvia falar do cristianismo afrontava todo o seu conhecimento, irmãos. Todo o seu conhecimento. Não é isso, irmãos, que eu vim falar aqui, mas é isso que o Senhor me manda dizer agora. Então, quanto nós, irmãos, que muitas vezes embutido de conhecimentos ou de ter ouvido tantas vezes a palavra, muitas vezes a gente vê algum irmão subir e abrir a Bíblia lá no Evangelho. Vamos pregar sobre a multiplicação do pão, e quantas vezes a gente fala multiplicação do pão de novo? Ou quando Jesus acalma a tempestade, palavras que são mais repetidas dentro da igreja, que a gente possa tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado, em querer justamente se comparar feito a Saulo aqui, em olhar e entender que todo o cristianismo para ele não funcionava, que era pouco diante de tanto conhecimento que ele já os tinha. Passa a perseguir, passa a matar os nossos irmãos cristãos. Esse é o cenário, irmãos, esse é o cenário. Importante a gente voltar um pouquinho na história e lembrar aqui em Atos, voltar 2 capítulos, capítulo de número 7, lá no final, momento, versículo 58, momento em que todos estavam apedrejando o nosso irmão Estevão, momento em que Estevão olha para o céu, vê o trono de Deus, e nesse momento, no versículo 58, ele diz, expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram seus vestidos nos pés de um mancebo chamado Saulo. Saulo estava lá. Saulo já contemplava, irmãos, aquele momento, o apedrejar de Estevão. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
E pondo-se de joelhos, no versículo 60, clamou com grande voz o Senhor: não lhe imputes esse pecado. E tendo disto, adormeceu. Qual a importância disso, irmãos? Que a gente possa já começar a meditar justamente na vida de Saulo. Na vida de Saulo, e ainda enquanto Saulo, em que ele, já tendo conhecimento do cristianismo, já perseguindo, já não aceitando, mas um momento ainda pior em que ele vê um ser humano sendo apedrejado, ainda mancebo, Saulo, jovem. E com todo o seu conhecimento, irmãos, foi o que nós falamos, no seu autocontrole, Saulo olha, e aqui não temos embasamento para isso, mas de certo, irmãos, Saulo era um homem bom. Ele só não concordava com o que estava acontecendo, algo que iria colocar em risco tudo o que ele acreditava, pastor. Isso não é errado. Mas quando ele olha aquilo, irmãos, provavelmente ele vendo e possa ter se comovido e pensado que era muito alguém ser apedrejado daquela forma. E esperando, provavelmente, porque, embora ele com esse temperamento, mas era um matador. Se que para ele, irmãos, matava por conta da religião, provavelmente ele pensava, se esse homem pudesse, ele deveria levantar aqui e matar a todos nós que estamos aqui. Mas por surpresa, irmãos, e é assim que Deus trabalha, esse homem pede a Deus, olha e clama, para que Deus perdoe. Para que Deus não impute aqueles homens, e incluindo a Saulo que estava ali, a esse pecado. A esse pecado. O que eu aprendo aqui, irmãos, como um grande ensinamento? Para que a gente tome muito cuidado, irmãos. Nesse ser humano que nós buscamos, e se alguém buscou e encontrou alguém, fala, ele tem um coração tão duro. Ele tem uma dificuldade tão grande de perdoar. Que a gente possa guardar no nosso coração, irmãos. Que as nossas ações, e muitas vezes é mais difícil mesmo, quando alguém nos agride, e quantas agressões nós temos aí no dia a dia, quantos, irmãos? Na própria igreja que não deveria, muitas vezes nós sofremos palavras duras, agressões. Sofremos no trabalho, agressões morais, na nossa família. Não são poucos os casos que ofendem moralmente a esposa, os filhos. Que a gente tome muito cuidado, irmãos. Principalmente nós, aqui eu estou dizendo nem das pessoas que estão ofendendo, a nós que sofremos esse tipo de agressões. Que a gente possa, irmãos, ao invés da gente pensar e dizer, eu vou te entregar para Deus, nesse tom que a gente já entende o que é entregar para Deus, é quase fazer eu vou fazer uma oração forte para você. Se cuida. O último que eu fiz, HC, foi pouco. Que não passe nunca, irmãos, perto do nosso coração ou dos nossos pensamentos. Porque existe, irmão, nós estamos falando aqui de coisas reais, e coisas de ser humano. Estamos falando de Paulo, irmãos, a história de Saulo, mas antes um pouquinho da história aqui de Estevão. Exceção, irmãos, porque a maioria quer torcer pescoço, sim. Mas que a gente possa lembrar exatamente, irmãos, desse momento aqui de Estevão, para quando a gente se sentir extremamente prejudicado, extremamente agredido, que a gente possa mudar, mas de coração, irmão, senão não adianta. Senão falta alguma coisa para a gente ainda caminhar. Aí, se a gente for muito sincero, irmãos, é melhor, vamos dar uns passinhos para trás, porque a gente deixou de aprender alguma coisa nesse nível aqui, para subir de nível, irmãos, tá bom, mas se volta de nível, aprende de novo, irmãos, que as nossas orações sejam semelhantes a essa de Estevão. Me machucou, mas Senhor, cuida do coração, não impute esse pecado a ele não. É ser humano errante, erra também,
Que o Senhor possa modificar o coração dele. E a mim? Amém, não tem problema, não mudou nada a minha vida. Esse é o ensinamento que eu vejo. Outro, irmãos, segundo ensinamento que eu vejo ainda aqui, irmãos. Ainda aqui. Antes de Paulo ainda se converter, irmãos. O que Estevão faz? Estevão ora. Saulo está ali nesse momento, irmãos. Saulo se converte aqui, irmãos, vendo tudo isso, irmãos, e poderia, né? Ele está vendo alguém sofrer, uma pessoa inteligente, por isso eu coloquei esses predicativos antes a Saulo, irmãos. Analisando a situação, ele com certeza falou, está aí um homem bom, de coração bom, que ao invés realmente de blasfemar, de reclamar, ele pede que eu perdoe, que Deus perdoe aos agressores. Irmãos, isso é quase que uma pregação, é algo na prática que ele está vendo. De certo, se fosse aqui na igreja, a gente estivesse vendo uma situação dessa, a igreja cheia, irmãos, seria um bom momento depois de Estevão pedir o perdão, irmãos, alguém vir aqui e falar assim, eu quero fazer o apelo. Eu quero fazer o apelo. Quem aceita diante do que vocês viram aqui, quebrantar os seus corações, quem aceita? A Jesus. Mas minha Bíblia não mostra isso, irmãos. Mostra que estava lá, faz questão de colocar que estava lá vestido aos pés de um mancebo chamado Saulo. Mas a nossa história, irmãos, nos traz mais para frente, onde nós lemos o capítulo todo, e eu li para quem não conhece, em que após pedir permissão para poder ir atrás e perseguir mais ainda os cristãos, Paulo recebe uma luz intensa e cai do cavalo. E depois recebe a visita de Ananias. E nesse momento todo, entre cair e receber a visita, Saulo se converte. Mas não lá. Mas não lá, Antônio. Irmãos, o que eu aprendo com isso? E quem quiser marca, irmãos, porque é muito importante. Quantas vezes, irmãos, a gente ora? E ora com muita vontade. Quantas vezes, irmãos, a gente pedem para que orem no leito de alguém? Quantas vezes, irmãos, a gente pede para acalmar alguma situação? E não for uma, irmãos, se for de vocês, amém. A oração de vocês, bem mais forte. Mas não foi uma, não foi duas vezes em que eu orei, irmãos. E você sai com a sensação de que não aconteceu nada. Não mudou muita coisa. Que você tenha paciência, irmãos. Principalmente os novos convertidos igual eu. Que a gente tenha paciência, porque isso me mostra que Estevão orou. Ele ora. E Deus já sabia o propósito, irmãos. Porque esse homem estaria aqui apanhando. E porque ele iria, irmãos, interceder por alguém, irmãos. Minha Bíblia fala de Saulo, mas sabe-se lá quantos, irmãos. De ver, de receber a oração, uma oração de intercessão. Falou, Senhor, é como se ele estivesse dizendo, cuida desse povo que está aqui, ó. Liberta eles, converte eles, são meus inimigos. Que oração, irmãos, é essa? Que a gente faz isso, irmãos? Que a gente possa aprender, irmãos. Ah, mas não tem mais jeito. Ora, irmãos, ora. Muitas vezes não é instantâneo, não é ali na hora que vai lá e Saulo fala, eu quero aceitar. Glórias a Deus. Não, irmãos, a gente vai, intercede, planta a semente, dá testemunho bom. As pessoas olham para você no seu trabalho, olham para você na escola, olham para você, aí lembra lá na frente, irmãos, a hora que ele toma um tombo, ele lembra de você. Ele lembra quem é Estevão, que alguém intercedeu, que a gente possa então aprender nisso, dessa necessidade da gente continuar orando, mesmo que o resultado não venha de imediato. Voltando, irmãos, para a nossa história aqui, Saulo começa a sua caminhada e ele cai.
E ao cair, irmãos, no versículo 6, o ruim que o tempo não para, irmãos, o tempo não cai. Ele diz, e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? O que eu entendo aqui, irmãos? E aqui nós começamos a entrar mais na historinha Saulo, Paulo. Lembrando sempre desse poder de Saulo, irmãos, dessa autonomia dele realmente se considerar acima. Mas quando ele cai, irmãos, quando ele cai, a primeira coisa que ele reconhece é o quê? O que queres que eu faça? Que a gente possa, irmãos, entender que nós estamos falando da vida de Saulo, irmãos, mas que a gente já tenha entendido que é justamente a associação, a analogia de que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós aceitamos, e aí começa a nossa história, é a nossa caminhada, irmãos. E quantos de nós não chegou nessa jactância, nessa arrogância, achando que somos alguém, que somos letrados, que nós conhecemos, que já ouvi a Bíblia, que eu vim da igreja católica, eu já vi isso, eu conheci a Bíblia toda, e não reconhece, irmão, e aí é só eu. E aí, irmãos, precisa de quê? Um tombinho. Um tombinho, irmãos. E graças a Deus, pastor Antônio, quando esse tombo lhe faz de imediato, como fez aqui em Saulo, dizer: Senhor, o que queres? O que queres que eu faça? Que a gente aprenda, irmãos, mas esse ensinamento, as provas vêm, irmãos, a gente tem falado aqui, quase todo culto, irmãos, quase um mês que Deus vem falando de provas, desde o congresso da irmã, que a irmã veio aqui e falou justamente o culto todo, na última pregação, que ela falou: irmãos, está achando que vai melhorar? Não, vai piorar. Vai ficar mais difícil, porque é isso, sai uma prova, vem outra prova, irmãos. Mas o que nós precisamos entender em todas essas provas, pastores, é olhar e justamente perguntar para Deus: Deus, o que queres que eu faça? Ah, está muito ruim, não aguentando mais não, irmãos. Como é que está, irmão? Desertão. Parece que tem prazer de falar que está no deserto. Melhor, irmão, se inspirar, dizer: como é que está? Vai tudo bem. E lá em casa? Ó, 10. Melhorar vira banquete, não tem nem o que comer. Não tem um pão, talvez. Não, está difícil, está isso, está aquilo, minha esposa, meus filhos. Não é fácil não, irmãos. Eu sei que é difícil, irmão, passar por prova. Eu sei que não é fácil o que Deus pede para nós, irmãos. Alegrai-vos, novamente vos digo, alegrai-vos no Senhor. É fácil na prova? Não. Mas muda a história, irmãos. A gente está aqui para aprender. A gente está aqui justamente para começar igual Saulo e terminar igual Paulo. Nessa nossa jornada que é individual e de cada um. Vem prova pequena, vem prova grande, vem um pouco maior, depois vem uma mais leve para você dar uma descansada, depois vem a outra paulada. Tá bem, irmão, não murmura, não conta se puder para ninguém, nem indivíduo. Vai lá, irmãos, olha, Senhor, o que queres que eu faça? Oh, Deus, aleluia. O que que eu faça, meu Deus? Às vezes acontece isso, irmãos. Às vezes acontece justamente da gente cair da onde nós estamos, irmãos. Não reclama. Eu brinco com alguns, irmãos, que perguntam para mim assim, ó. Me encontro, sempre pergunta, né? Não é possível, para vocês também. Como é que você está? É básico, né? Fala, Senhor, irmão, como é que está? Rapidamente fala, como é que está? Como é que está? Aí, geralmente eu brinco um pouquinho e falo assim, estou bem. Já tive melhor, mas também já tive pior. Então, está bem, irmãos. Que a gente possa justamente, irmãos, pedir a Deus o equilíbrio, que não me dê muito, Senhor, para que eu não te esqueça das benfeitorias que fez, Pai,
Mas também que não me deixe passar fome, para que não venha a blasfemar. Me dê o necessário, Pai, para eu continuar na minha vida. Então, às vezes, você está lá em cima, irmãos. Lá em cima. E cai. E isso é importante, irmãos. É importante que a gente medite nisso, na nossa vida, irmãos. É importante que às vezes a gente caia. Justamente. E que a gente pare de enxergar um pouquinho, irmãos, aquilo que a gente estava enxergando. Você acha que está tudo bem, pastor? Você está lá em cima. Está evoluindo, está ótimo. Mas começa a esquecer um pouquinho as coisas de Deus. Começa a esquecer os caminhos que Deus está preparando para você, te forjando para que você seja realmente um diamante, para que você possa ser utilizado na obra, para que você possa ser referência no seu ministério, para que você possa ser referência na sua família, para que você possa ser referência lá na sua empresa, para que realmente as pessoas falem, aí vai um homem sério, se não é crente vai falar isso, ou se é crente, aí vai um homem de Deus. Mas para isso, vai passar uns perrengues, vai, irmãos. Vai, porque é perigoso você começar a enxergar os negócios e achar que você é isso, que você é aquilo. Era o que acontecia com Saulo. Eu só vejo as leis, eu vejo tudo isso daqui. Está tudo bem comigo, eu sou o melhor. Tá bom, filho, derruba ele. Não enxerga mais. Meu Deus. Parou. Deus é sábio, irmão, Deus é cirúrgico. Glórias a Deus. Deus é cirúrgico, irmãos. Às vezes Deus dá remédio, irmão, tipo vacina. Ó, vai vacinar a igreja inteira. Dá uma vacina para todo mundo. Falando como médico agora. Mas tem vezes, irmãos, que Ele prepara situações específicas, irmãos. E vai tirar uma verruguinha, uma gordurinha que você está incomodando aqui, ó. E vem aqui, só dele. Mas prepara justamente o local, o dia, a hora, a situação. E aí é só sua. É cirúrgico, irmãos. Porque você precisa parar de ver o que você está vendo. Você acha que você está vendo, está correto. Mas está errado. Está errado, é por isso que a gente precisa entender nesses tombos, irmãos. Não tem crise, irmãos, quem já teve umas crises bem pesadas, que além de você cair, você perde o chão, como a gente diz, e parece que você não consegue nem resolver. Porque você está dentro do problema. Quando você consegue dar um passo atrás, olhar e quanto mais longe, agora eu estou vendo melhor. Quem está com a Bíblia aberta? Costa assim, ó. Não, só para uma experiência. Costa assim, ó. Costa. O que você leu aí? Leia para mim, Ricardo. Arrumou um problema. Às vezes você está muito próximo do problema, irmãos. Dificulta você analisar ele. Dá uma afastada. Melhor. Dá uma afastada. Então, às vezes, faz isso, irmãos, para que a gente possa justamente aprender. Olha, irmãos, um grande ensinamento ainda aqui, ó, antes de virar Paulo ainda. O que está aqui no versículo 8? 8, por favor. Até as 10 vocês me esperam, vai, irmão. 10 dá para aguentar, vai. Aguentaram uma reunião de obreiro aqui com o Eurico até 10h30? Não é? Foi, né? 10 horas, 10 e pouquinho, né? Pastor Eurico. E Saulo levantou-se da terra, havia caído, irmãos. Estava perdido, achando que não tinha rumo, sem enxergar. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos, viu alguma coisa? Não. Às vezes você está no meio, irmãos, que eu estou falando, no meio do problema, irmãos, você abre os olhos, mas não enxerga nada. Meu Deus. Não enxerga, irmãos. E abrindo os olhos, não via nada, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. O que Deus me chama a atenção, eu preciso passar para vocês, irmãos. Se não for para vocês, amém, eu guardei para mim. Essa parte. Fala, Antônio, lê de novo. Eu leio, Senhor. E Saulo levantou-se da terra e abrindo-se não via ninguém. E guiados pela mão, conduziram a Damasco. Entendeu agora, Antônio? Não entendi ainda, Senhor. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos, não via ninguém. Guiando-se pela mão, conduziram. Senhor, Saulo caiu.
Saulo era o bam, bam, bam. Saulo não tinha para ninguém. Saulo não queria nem ouvir falar de Cristo, que dirá de quem seguia. Saulo matava, Saulo destruía. Saulo não dependia de ninguém. Esse é o perigo, irmãos. Mas aí Deus, em seu infinito amor para com todos, aquele amor que está lá em João, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Todos, incluindo o irmão Saulo. Incluindo o irmão Saulo, goste ou não, porque tem uns que capaz de chegar no céu, pastor. Olhar assim e falar, não, não, aí não, cadê o encarregado daqui? Não, o Naldo não. O Naldo aqui, ô Senhor, aí peraí, agora virou bagunça, né? Polônio, o que é aquilo, cara? Pegava lá o dinheiro da igreja, sabe lá o que fazia com o dinheiro, está aqui, né? Começa já, né? Cuidado, irmãos, cuidado. Por isso que eu falei assim, pense em alguém bem ruim, irmão, bem ruim. Se você pensou em mim, ao invés de pensar em você, tá bom, irmão, eu sou pior que você. Mas não precisa ir muito longe, não precisa. Pode ter certeza, irmãos, isso que eu estou falando aqui é do ser humano, de olhar realmente e achar que a gente é supra-sumo, última bolacha do pacote. Esse Saulo, irmãos, cai. E aí, Antônio, você entendeu? Muitas vezes eu vou precisar, porque está se achando muito, está achando que é alguém, aí eu derrubo. Aí olha, não encontra nada. Aí começa a entender o que Deus quer quando chama o irmão Antônio, quando chama a irmã Betânia, quando chama o irmão Antônio, quando chama o irmão Ricardo, quando chama a irmã Noemi. Ele chama, ele escolhe, ele diz, ei, vem cá, eu vou te escolher. Mas eu não abro mão de uma coisa. Levanta um pouquinho, está cansado? Um pouquinho. Eu não abro mão de uma coisa. Do quê? Isso aqui. Toda vez que o ser humano arrumou confusão com Deus, irmãos, foi quando ele fez isso. Pode puxar. Vai para o seu rumo. Não, puxa e larga. Quando ele vai resolver as coisas dele sozinho, pega a caneta dele, abre a pastinha, vai lá, dá uma telefonada, Deus deixa. Mas quando ocorre de você entender que você caiu, Deus te pôs num lugar legal, e aí você se deixa ser conduzido, aí começa a melhorar. Aí começa a melhorar. Você acha, irmão, que Deus precisa de nós para alguma coisa? Ele só quer, irmãos, só quer aquele bate-papo no Jardim do Éden, para conversar. Deus tinha prazer de ir lá conversar com Adão, toda tarde. Batia papo, conversava, irmãos. Aí veio o maldito pecado, irmãos, e tira, e não consegue mais conduzir, o povo vai por si. E a gente paga até hoje, pecado, 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 razão de se afastar de Deus, o pecado do dia a dia. Mas que a gente possa entender, irmãos, que a gente quando está desviando um pouco de Deus, vem uma prova, vem alguma coisa, nos coloca no lugar, não é porque Ele não gosta de nós, não é porque quer você sofrendo, ou eu sofrendo, Deus é mau, Deus é bom, Deus te ama, e por isso te corrige, por isso me corrige, para que eu entenda, caiu filho, eu não quero você no chão, eu vou cuidar de você, ó, eu te conduzo. Conduziu, irmãos. Continuando, aí Deus arrumou, terceiriza o B.O. para Ananias, né? Aí vai lá, para a gente correr um pouquinho. Ananias, não vai dar tempo. Vai lá, porque o Saulo está lá e ele teve um sonho que alguém vai lá, vai pôr as mãos. Oh, Senhor, manda outro, né? Manda o Naldo, eu não. Você é o presidente da igreja? Ah, rapaz, lá eu também sonhei que tinha que ser você. Fria, né, irmãos? Mas é isso, irmãos. Se Deus mandou a gente ir lá na Cracolândia, vai, irmãos.
Se Deus mandou, é prostituta, vai. Se Deus mandou na vizinha, que é macumbeira, que você já viu, fez macumba na tua porta, mas Deus mandou, sei lá, vai, irmão. Mas é macumbeira. Oxi. É Saulo, irmãos. Pensa. Ananias, de certo, Ananias foi e falou assim: vai puxar e vai. Morrer com Cristo é vida. Amém. Eu vou encontrar Estevão daqui a pouco. E foi, irmãos. Mas o que me chama a atenção, irmãos, versículo de número 18, ainda desse capítulo. E logo lhe caíram os olhos como de umas escamas, recuperou. Não, é isso não. Isso. Isso. O 17. Esse é o 18. O 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejais cheio do Espírito Santo. Por que fazer menção aqui agora, irmão, do Espírito Santo? Porque aqui começa justamente a história de Paulo. Até então é o Saulo todo em que cai, irmãos, e é conduzido, e começa a entender que precisa ter um relacionamento com Deus. Mas diferente de muitos aqui da igreja também, que às vezes precisam ouvir a palavra, Saulo já conhecia, irmãos. Saulo não passa nem pelo apelo. Saulo vai direto, irmãos. Aonde que a gente vê aqui Deus falando assim, ó, vai lá e faz o apelo para ele. Já está preparado, Estevão preparou, amorteceu o coração dele, deixou ele bem tranquilinho, vai lá agora e fala assim: você quer aceitar Jesus? Não, vai lá e põe as mãos. Aleluia. E já enche ele do Espírito Santo. Glória. Por quê, irmãos? Porque o versículo 15 me garante esse relacionamento com Deus. Disse-lhe, porém, o Senhor a Ananias: vai, Ananias, porque este, Saulo, é para mim um vaso escolhido. Ele vai e começa o ministério de Paulo, já dando, irmãos, os indícios de que, Paulo, começa aqui a tua briga, começa aqui a tua guerra, em quê? Enchei-vos do Espírito Santo. O que eu entendo aqui, irmãos, em tudo isso que nós falamos? O que cabe para nós? Irmãos, ouça a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, faça, irmãos, teologia, faça bacharel, faça o que for, irmãos. Mas nós vamos ver aqui, irmãos, a grande dificuldade de Paulo, irmãos, não era no seu conhecimento, ao contrário, irmãos, era justamente de se manter cheio do Espírito Santo. Portanto, Ananias, vai lá, me preocupa e eu conheço cada um de vocês. Eu conheço cada um. Me basta o conhecimento do pastor Anderson. Me basta o conhecimento do pastor Amor. Deus falando, me basta o seu conhecimento. Me basta. Você sabe muito, pode saber cada vez mais. Mas como eu vou te usar, é importante que você entenda. Como você vai escrever cartas que vão ser lidas lá em São Roque e vão ser utilizadas. Não adianta você escrever e mostrar letra. Eu quero que sua história comece aqui assim, ó. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. A letra é morta, irmãos. Se não tiver unção do Espírito Santo, se não vier do Pai, irmãos, ninguém aqui sente, ninguém aqui guarda, não é tocado. Como é que a gente sabe que tocou? Porque sabe que tocou, irmãos, eu não sei explicar. Porque sabe que tocou, porque sabe que veio de Deus. Aqui começa, irmãos, e não vai dar tempo muito de a gente continuar. Aqui começa justamente a história de Paulo. Paulo então se converte, irmãos. Paulo se converte e começa a sua história.
as suas brigas. E vamos, por favor, lá para Romanos, capítulo número 7. Vocês aguentam ficar até meia-noite, não? Quem que aguenta ficar até meia-noite? Na casa de vocês, não é aqui não, irmãos. Ficar até meia-noite na casa de vocês. Vocês veem como vocês já ficam pensando mal, né? Ficar lá. Lá vocês aguentam. Diz assim, irmão, versículo 15, por favor. Paulo começa a sua caminhada, irmãos. Diz assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, a briga. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Por quê? Versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, eu faço o que não quero, já eu não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O que é isso, irmãos? É o coitado do Paulo. Por isso, irmãos, por isso que Deus conhece o coração de cada um de nós, irmãos. Por isso que as nossas orações têm que ser muito sinceras. Porque está lá o salmista que não deixa a gente esquecer. Eu te conheço, conheço o seu deitar, o seu levantar, o teu pensamento. Você não engana ninguém, irmãos. Antônio, não venha com esse seu jeitinho, você não me engana. Não engana, irmãos. Não me engana. Deus nos conhece, irmãos. Essa é a importância, irmãos, que a gente puder entender essa história lá, daquele Paulo que já tinha tudo, sabia de tudo, irmãos. Tinha as leis, que é boa. Mas é importante, lá atrás ele falou, é importante não, é fundamental, Paulo, que você pare um pouquinho, você já tem esses conhecimentos, busque constantemente, porque vai lhe faltar o Espírito Santo. E nessa jornada da carreira de Paulo, na nossa carreira, irmão, é isso. O que eu não quero fazer, eu faço. Por quê? Porque o pecado está na minha carne. Mas quando eu deixo o que está dentro de mim sair, transbordar, oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não é diferente, irmãos. Não tem que orar. Nós somos iguais. Irmãos, não tem que orar constantemente, incessantemente. Não tem que orar toda hora, pastor. Sem cessar. Quem ora? Mas a gente sabe o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer, mas eu não faço. Eu preciso perdoar 2 vezes, 3 vezes, 70 vezes 7, mas eu não faço. Somos diferentes de Paulo? Não. E o meu orgulho? Eu sei que não é para ter. Eu brigo para não ter, mas tenho orgulho. Mexe comigo, faz isso aqui. Acha que está falando com quem? O que ele está pensando? Olha quantas coisas, irmãos. Tolerar. Não tem que tolerar, irmãos? Alguém aqui acha que não tem que tolerar? Mas todo mundo aqui tolera. Bom, examine-se, irmãos. Lembra do comecinho que eu pedi? Pense em alguém. Que a gente foi buscar longe, mas pense em alguém, irmãos. Não tolero que o Ricardo jogue a meia. O que está pensando? Já tantos anos de casado, ainda continua jogando a meia, espalhando roupa para todo lado, está pensando que eu sou o quê? Sou sua esposa, não sou sua escrava. Revela, né? Muito forte. Eu sei que eu tenho que tolerar, mas eu consigo? Não, porque essa carne não deixa. Então aqui, ele começa justamente, irmãos, e a nossa vida. E por que essa palavra, irmãos? Porque quantos de nós, irmãos, quantos de nós que a gente já pega alguém que está mais triste, está mais quieto, deixou de vir em um culto, 2 cultos, 3 cultos, você vai conversar com ele e fala assim, estou fraco, estou, mais comum, frio. Não sei o que está acontecendo, estou frio. Pessoa é letrada. Você já viu pregando aqui, Deus usando, tem palavra, estudou, é tudo de bom,
Aí vem conversar e fala, estou frio, pastor, eu preciso de um tempo. Cuidado só com o tempo, irmãos. Essa palavra é justamente para a gente entender, na vida de Saulo, Paulo, que essas fases nas nossas carreiras acontecerão, irmãos. Que nós também somos todos sujeitos a tudo isso aqui, da gente não conseguir jejuar, irmão, mas a gente sabe que precisa, não conseguir amar, não conseguir tolerar, irmãos. Mas tudo isso, irmãos, são coisas que o ser humano não consegue, irmão Noemi. Só que tem lá sempre um mensageirinho de Satanás que vem assoprar aqui, ó, dizer, tu não é digno, tu é fraco mesmo, olha lá, e ainda para piorar, mas pode ver, quando você está mais fraco, parece que tem um irmão que está mais forte, aí lascou. Você já está lá no pó, está difícil, aí parece que vem o irmão, aquele irmão usado, tu fala assim, por que eu não sou usado assim? Tem paciência, irmãos, é por isso que nós estamos aqui hoje, aprendendo. Tem paciência, porque isso acontecia lá, essa briga interna, irmãos, que a gente começa a sentir mais fraco, e consegue mais frio, até o ponto, irmãos, a gente está em Romanos ainda, versículo 24, por favor, em que Paulo pega e diz o quê? Está tudo ruim essa briga comigo, está lá, o que eu sou? Sou lá grande coisa? Eu não, olha, quem acha que é melhor que Paulo? Eu não, pô. Paulo é muito melhor do que eu. E ele pega e fala, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo? Quem me livra, pastor Daniel? Sou ruim. Irmãos, mas quando a gente entra nessa fase, não é ruim, por quê? Porque quando a gente consegue ouvir a palavra de Deus, como nós estamos ouvindo, guardando a palavra de Deus, irmãos, nós entendemos que, muito bem, tudo isso, toda essa batalha, essa guerra interna, é para que a gente possa olhar para nós mesmos e melhorar, e esvaziar-se, irmãos, matar realmente a carne todo dia. Como é que eu mato a carne todo dia? Diminuindo o número de coisas que você sabe que é do mundo, diminuindo as inserções no celular, no Zap, no Facebook, no Instagram. Começa a viver mais, irmãos, pensar mais sobre as coisas naturais, começa a levar os seus pensamentos a Deus, medita na palavra dia e noite, frequenta mais a igreja, vai nos cultos, vai na casa do irmão, ora mais, irmão, começa o tuc, vai subindo, irmãos, o seu espiritual vai diminuindo, por quê? Porque você sabe que você, se deixar, vai diminuindo até ficar miserável. Em Romanos 8, irmãos, versículo 28, palavra bem conhecida, e sabemos o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então mesmo essas coisas, irmãos, que são difíceis, que são ruins, em que Paulo falava lá, ele está dizendo assim, tudo isso daqui me é ruim, mas tudo isso aqui me deixa eu aqui embaixo, não me faz eu sentir lá em cima do cavalo, me achando todo poderoso, todas essas coisas cooperam para o bem. É importante, irmãos, nesse processo todo. É importante. Glória a Deus, irmãos. Eu já vamos caminhando, irmãos. Tolera mais um pouquinho, 10 minutos, 12. Portanto, irmãos, mesmo que a gente se sinta lá frio, miserável, incompetente, nós temos que ter a convicção, irmãos, a convicção que o mesmo Paulo disse, que tudo isso, irmãos, tudo isso é para o bem nosso. E que nada, irmãos, pode, por favor, vamos lá para Romanos, por favor. Estamos em Romanos, pode ir para o capítulo 8, versículo 35, irmãos. Vamos dar uma aceleradinha aqui rapidinho. Que tudo isso, irmãos, essa fase é importante. Para dizer o quê? 35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? O que, irmão? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por quem? Por aquele que nos amou. Irmãos, então, por mais que aconteça tudo isso, por mais que a gente saiba, irmãos, que essa briga interna nossa vai sempre existir, que hora nós estamos lá, eu estou meio fraco. Por quê? Porque realmente está dando muito espaço para a carne. O espírito está diminuindo. Mas, irmãos, que a gente tem a mesma convicção de Paulo, que a tribulação terá,
E nós falamos isso aqui, acho que domingo passado. Dificuldade terão, provas terão, irmãos. Mas que nada, ela pode te deixar lá embaixo, para que você possa pensar e refletir no seu relacionamento, na sua dependência de Deus. Mas, irmãos, nada vai nos afastar do amor de Deus. Ao contrário, irmãos, vai nos fazer o quê? Vencedor? Não, irmãos, mais do que vencedor. É ganhar prêmio, está falando de prosperidade? Não estou não, irmãos. Mais que vencedor, irmãos, é quando alguém realmente te agredir e você conseguir, irmãos, estar fases à frente, irmãos, e falar assim: por que você está falando isso? Eu te amo, me dá um abraço. É capaz da pessoa achar que você está sarreando ele, mas isso daí, irmãos, é evolução, é maturidade. É esta que Paulo aos poucos foi conseguindo e entendendo que realmente haverá momentos que ele vai estar lá em cima, alto, haverá outros que ele vai estar no baixo, mas que no final, irmãos, mais que vencedores. Para chegar onde, irmãos? Coloque em Gálatas, por favor. Versículo 2 de Gálatas, irmãos. Capítulo 2, versículo 20. Para chegar, irmãos, com todas essas dificuldades que passamos, com todas as dificuldades que Paulo passou, para atingir o que, irmãos? Esse ápice. Essa maturidade, irmão Helder. Que é fácil, não. É de quê? De que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, da qual me amou e entregou o mesmo por mim. Irmãos, todas essas lutas, todas essas provas é justamente para que a gente possa, irmãos, passar dias em que provas vão continuar vindo, dificuldades vão ter, brigas de relacionamento vai ter, com a esposa, com o esposo, com filhos, dificuldade no emprego, perder emprego, vai acontecer, irmãos, esse é o mundo. Mas, irmãos, que a gente possa entender que, de novo, com tudo isso, nada me afasta de Deus, me faz sim mais vencedor. Por quê? Porque eu começo a ter a mente de Cristo. Eu preciso, irmãos, e esse é o ponto que a gente precisa chegar. A gente começar a realmente olhar dentro de nós e dizer: não vivo mais. Cristo vive em mim. E aí, irmãos, é justamente sim, a gente tem responsabilidade, a gente vai, trabalha, faz tudo, irmãos, vai votar, domingo tem votação, não é? Mas, irmãos, que desespero é esse? Para, irmãos. Dá a impressão que se um bichinho ganhar, nós estamos tudo perdido. Que vai fechar a igreja, que vai bater no crente, que vai não sei o quê. Irmãos, o que eu tenho para dizer, tá bem, foi lá, domingo, vai ter eleição, viu? Ganhou lá o que você não queria que ganhasse. Fala, agora, irmãos, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Não vamos entender, porque dá a impressão, e aí a gente vê alguns realmente irmãos tão agitados, tão preocupados, que é capaz de hora que sair, o resultado está assim: eita, Deus distraiu. Não, desmaio e morreu. Deu um desmaio e morreu, deu uma dor de barriga, deve ter sido isso. Deve ter sido, deu uma dor de barriga, Deus correu apanhando aqui, voltou, olha aqui, ó. E agora? Agora, irmãos, para. Eu não fico, irmãos, mas nem perco nem o sono, irmãos. Se perguntar para mim, eu digo para assim, ó, eu aqui não estou defendendo partido, não estou fazendo nada, eu estou defendendo o quê? Valores. Valores. Agride, está falando de aborto? Agride sim, a vida, eu sou contra. É isso e aquilo. Mas se ganhar, amém? Estou eu preocupado com o dia de amanhã? Não, cabe a Deus. Cabe a Deus formar o dia de amanhã. Cabe a mim estar nele, irmãos, agradecendo a Deus, aconteça o que acontecer. Mas para atingir isso, irmãos, precisa ter todas essas fases que Paulo passou, com essas brigas todas, irmãos, internas, entendendo sim, que nada vai te afastar de Deus, que Deus vai estar cada vez mais dentro de você, que você está melhorando. Irmãos, acabou. E eu prometo, encerro agora. Abrem Timóteo, por favor, 2 Timóteo. Está dentro dos 12 ainda, irmãos. Bom, mais conhecida que essa não tem, né? 2 Timóteo, capítulo 4, irmãos.
versículo 6 a 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Está falando de nós, irmãos. Ele falava dele, ele sabia que já estava próximo o dia, quando Paulo escreve isso. Aí ele diz, irmãos, que a gente fala lá no funeral muitas vezes: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me é guardada. Eu encerro aqui. Nós iniciamos aqui, Deus falando para nós: pense em alguém muito ruim. Esse alguém sou eu, irmãos. E eu saio do meu pedestal, começo a destruir tudo que me afasta de Deus. Começo a destruir tudo que é da carne, tudo que é vaidade, tudo que é desse mundo, me enchendo do Espírito Santo na minha caminhada. Essa é a nossa carreira, essa é a nossa vida, irmãos, para que saia desse brutal, irmãos, e chegue aqui, ó, deitado lá, para o irmão ir lá, cantar uns louvores para nós, irmãos, e alguém levantar lá e dizer assim, ó: combateu um bom combate. Combateu um bom combate, irmãos. Terminou a carreira, guardou a fé. Quando ele diz combateu um bom combate, irmãos, combateu um bom combate, Paulo volta lá atrás de novo, em Romanos 7 que nós falamos. Quando eu quero fazer o que não quero, eu faço. Quando eu não quero pecar, eu peco. Quando eu não quero, eu faço. É combate, irmãos, combate, combate. Não é que saiu na guerra aí matando o povo e falando assim: não, quem é Lula aqui? Eu vou matar que eu sou você. Mas não, isso não é combate não é nosso não. A nossa luta, ó, é contra principado e potestade, o povo que se mate aqui, irmãos. A gente defende os valores, mas nossa luta, de novo, principado e potestade, irmãos. É esse combate. Aí eu vou brigar com os demônios? Sim, irmãos. Mas que demônio? Aqueles que estão muito próximos de você. Que é isso? Essa vaidade, essa dificuldade de tolerar, essa dificuldade de perdão, essa dificuldade de aceitar porque o irmão fez isso, o outro fez não sei o quê, o outro é aquilo, é aquilo. É essa briga, irmãos. Quando ele diz combati o bom combate, é Romanos 7. Quando Paulo diz assim, terminei a carreira, sim, o que ele diz? O que nós lemos? Romano 8. O que é terminar a carreira, irmãos? É justamente ele entender que nada se afasta, e a hora que ele terminar a carreira, irmão Ricardo, dizer: vocês podem ver outra coisa, mas eu não estou vendo Antônio aqui mais. A minha carreira está encerrando aqui. Aqui. E o final, justamente, guardar a fé, é justamente o que nós vimos em Gálatas. É isso, é não negociarmos nada das coisas de Deus. Não negociamos. Não negocia por nada, irmãos. Por nada. Muito cuidado, irmãos. Amém, irmãos? Passei 1 minuto. Para tudo isso, irmãos, não tem remédio. É joelho, orar, para encher do Espírito, palavra de Deus. Aí sim, a gente sai do brutal, que ainda muitos de nós somos, para passar por todos esses caminhos. Todos esses caminhos, irmãos. Para que a gente possa entender que muitas vezes a gente está aqui dentro da igreja, irmãos, olhando, se sentindo meio frio, daquela forma, desanimado, parece que a igreja não está mais te contemplando. Há momentos, sim, irmãos, há momentos, mas que você possa lá embaixo, onde você está se sentindo mal, se encher do Espírito Santo, se encher. Amém, irmãos? Tá bom, chega. Vamos terminar, vamos para casa. Mais alguma coisa, pastor? Tem trabalho sábado?